TV Câmara Campinas. Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara Campinas no canal 61.3 UHF ou canal 4 da NET, nós interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo, a partir de agora, do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, a reunião da Comissão Permanente das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, presidida pelo vereador Jorge da Farmácia. Hoje, essa reunião vai tratar do programa de acessibilidade e da pessoa, inclusive vai falar do serviço, do Pai Serviço, que é o transporte porta a porta e porta a ponto de ônibus, feito com veículos acessíveis, adaptados ao transporte de pessoas com mobilidade reduzida. Acompanhe. Olá, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Fico muito contente com a casa cheia aqui. Eu gostaria de fazer um convite para que compusesse a mesa o vereador Rossini, que é membro da Comissão de Mobilidade Reduzida, o secretário da ENDEC, o senhor Barreiro, por favor, e o Paulo Guimarães, que é do diretor de planejamento da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiências. Tá bom. Tudo bem? Gostaria também que compusesse a mesa aqui o vereador Pedro Tourinho, que acaba de chegar. Jorge, tudo bem? Você é membro aqui? É secretário? Vem cá. Gostaria também de que compusesse a mesa também aqui o vereador Paulo Galtério. Seja muito bem-vindo. Como eu falei, hoje está repleto aqui. Bom, essa é a segunda nossa reunião das pessoas com mobilidade reduzida. E eu gostaria também de fazer um agradecimento a Carmen Lúcia Barreto, que é representante do órgão Angar, a Rosimeire Aparecida, que é do Conselho de Saúde do Centro de Reabilitação de Souzas. Seja muito bem-vinda, Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência e Movimento de Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência. Cristiane Souza Garcia, que é chefe do Pai Serviço também, seja muito bem-vinda. Sônia Carioca, que é do Conselho das Pessoas com Deficiências e Conselho de Trânsito do Transporte da INDEC. O Bruno Roberto Macedo está representando a IMA aqui, seja muito bem-vindo, Bruno. O senhor Boris, o senhor Boris também se encontra aqui, muito obrigado, que ele é voluntário integrante do Conselho de Saúde do Centro de Reabilitação de Souzas, seja muito bem-vindo. O Paulo Eduardo Santos, que é o presidente dos Gigantes, um time de rugby, seja muito bem-vindo, Paulo. O Walter Anconi, é o assessor da presidência da INDEC, também seja muito bem-vindo, Walter. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu gostaria também de fazer um agradecimento ao Maurício, que é o nosso tradutor de Libras aqui. Foi um pedido da comissão pelo nosso presidente Rafa Zimbaldi e ele prontamente nos atendeu. Então, muito obrigado ao nosso presidente Rafa Zimbaldi e muito obrigado ao Maurício. Para dar início ao nosso trabalho da comissão, eu gostaria de passar a palavra ao diretor ao secretário da INDEC, o senhor Barreiro, que vai explicar para nós sobre o Pai Serviço, que é um trabalho de extrema importância para a nossa cidade de Campinas. Eu me lembro que no comecinho, quando o prefeito Jonas assumiu, nós não tínhamos nem transporte do Pai, e o que tinha ainda estava totalmente debilitado. Agora eu vejo que nós temos várias viaturas e viaturas novas ainda do Pai Serviço. Então, com a palavra, o senhor secretário, senhor Barreiro. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença.
Bom, primeiramente é um prazer estar de novo aqui nessa casa, que eu já vim tantas vezes falar de diversos assuntos ligados ao transporte e o trânsito de Campinas, né? Então, gostaria de agradecer o convite do Jorge, nosso amigo aí, presidente da comissão, de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, aos demais vereadores, ao Rossini, ao Torinho, ao Galtério, demais pessoas da mesa, ao público presente, as pessoas que nos ouvem aí através da TV Câmara. Então, estamos aqui nessa tarde para falar um pouco de como que o município de Campinas trata da questão do transporte relativo às pessoas que têm uma deficiência que os impede de usar o serviço convencional dos ônibus ou dos táxis que nós temos no nosso município. Então, nós vamos tentar fazer uma retrospectiva geral aqui do assunto e mostrar no detalhe como é que a INDEC atua nessa área e a Secretaria de Transportes, a qual nós somos os responsáveis, né? Então, gostaria também de registrar a presença do vereador Zé Carlos. Seja muito bem-vindo. Zé Carlos, um abraço aí. Bom, então, inicialmente, o que é o Sistema Pai Serviço? O Pai Serviço é parte integrante do Sistema de Transporte de Campinas e ele realiza, como foi falado aqui na abertura pela repórter Mina, o transporte porta a porta operado por veículos chamados acessíveis. Ele não é um serviço de emergência, como pode dar a impressão de ser, nem tampouco de urgência, e ele está apto a transportar pessoas que tenham um problema qualquer de saúde, o estado de saúde delas, as impeça de utilizar o sistema convencional de transporte público do município. E esta opção de transporte do PAI, ela tem que obedecer critérios médicos, é o primeiro ponto, e tem uma aprovação do serviço através da INDEC. Então começa o serviço, eu vou explicar daqui a pouco a parte do credenciamento, pela pessoa fazendo a requisição, nós apuramos se aquela enfermidade, aquele tipo de deficiência, ela é compatível com o que a lei prevê para a aplicação do PAI, e na sequência fazemos esse monitoramento através da nossa equipe para confirmar isso e aprovamos o serviço. Bom, quem tem direito a usar o serviço são as pessoas que têm a chamada deficiência física severa, associada ou não a outras deficiências, e que tem a utilização de cadeira de rodas ou andador, ou seja, a pessoa que tem uma deficiência que a impeça, porque tem muitas pessoas que usam cadeira de rodas, andador ou qualquer outro tipo de equipamento de auxílio, bengala, o que quer que seja, e podem normalmente utilizar o sistema de transporte público convencional, que nós temos hoje mais de 70% da nossa frota que já permite o acesso das pessoas que têm algum tipo de deficiência motora. Mas pessoas que têm a chamada deficiência física severa, têm algum tipo de problema mais grave do que isso, às vezes necessitam de um acompanhante para poder fazer o seu deslocamento, é que utilizam então o sistema PAI. É isso que a lei prevê e para isso que esse sistema foi criado. Fazendo uma breve retrospectiva, essa lei federal de 2000 e o decreto correspondente do ano 2004, eles previam que até o final do ano de 2014, toda a frota do transporte público coletivo do país estivesse adaptado para pessoas portadoras de deficiência, né? Então, dos mais de 5 mil municípios que o Brasil tem, cerca de 5% dos municípios é que conseguiram cumprir essa lei. A lei, quando ela foi elaborada no ano 2000, ela já era inexequível, porque a indústria brasileira de ônibus não tem capacidade de fabricação desses equipamentos, até a transformação dos veículos, num horizonte de tempo de 14 anos, como era o caso, né? Embora a regulamentação ainda foi sair mais de 4 anos depois. Então, isso tudo causou um problema. Todos os municípios estão buscando atender a isso, não conseguiram cumprir até o final de 2014. A Campinas hoje tem 71% da frota, como eu disse há pouco, e vamos chegar em algum tempo no 100%. Depois, em junho de 2002, através de uma lei municipal, aqui em Campinas, foi organizado o Serviço de Transporte Público de Passageiros, né, de uma maneira geral, e aí, em agosto de 2005, que foi uma regulamentação desta lei, ele acabou
colocando como que o sistema de transporte público coletivo ia ser organizado, como é que ele ia ser estruturado e assim por diante. Ainda sobre essa ótica legal, no dia 16 de agosto de 2006, através daquele decreto, foi criado, então, o Programa de Acessibilidade Inclusiva, que é o programa PAI. Então, este programa, ele é, como eu disse há pouco, no seu artigo 6º, ele prevê lá que é um programa que a realização do transporte é feito por uma rede complementar, portanto, não é a rede de transporte convencional, porta a porta, operada por veículos acessíveis, e ele substituiria, né, nessa época, esse decreto fez isso, um sistema que existia, que era o tal de Serviço de Atendimento Especial e um outro chamado Serviço de Transporte Acessível, que era um serviço inicial que tinha aqui no município que tentava atender as pessoas com deficiência de mobilidade severa. Muito bem. Aí, nesse mesmo artigo, no inciso 3º, ele diz que começou esse sistema com uma frota de 20 vans, na época, cada uma das vans com a disponibilidade de dois lugares e ainda 2 ônibus, além das 20 vans, para atender esse grupo de pessoas que tinham deficiências, como estava dito agora há pouco, severa, associado ou não a outras deficiências que se utilizam de cadeira de rodas ou andador. Esse foi o sentido desta lei, para atender esse tipo de pessoas, e é isso que está vigorando até hoje. Bom, aí em março de 2007, o regulamento desse programa foi estabelecido e o sistema passou a ter uma operação que vem sendo aprimorado ao longo do tempo até hoje. Depois eu vou explicar mais um pouco da operação. Para ter uma ideia de frota, no ano de 91, então, quando começou a ter algum tipo de atendimento especial em Campinas, havia um ônibus só, que não era adaptado, inclusive, né? Em 2004 foi criado esses 2 serviços que eu mencionei, o SAE e o STA, que mencionei agora há pouco, tinham 10 veículos operados pela própria INDEC, que era uma frota própria da INDEC. Depois, em 2006, foi criado o sistema do PAI, né, que foi, na realidade, regulamentar aquela operação que a INDEC fazia, até que em 2007 houve a primeira ampliação do PAI Serviço, que foi na época que se criou o contrato de concessão do transporte coletivo público que está hoje aí, né? Então, começamos com as 20 vans, com 2 lugares e os 2 ônibus. Depois, no ano 2008, mais 5 viaturas, mais 5 vans foram incorporadas, totalizando, então, o atendimento simultâneo de 50 passageiros. 25 vans com 2 lugares cada uma, dá 50 passageiros. Nesses 2 anos do governo Jonas Donizete, 2013 e 2014, nós tivemos uma expressiva ampliação e melhoria do sistema PAI Serviço, que era isso que o Jorge estava mencionando agora há pouco, né? Nós incorporamos 25 novas vans, que vocês podem facilmente identificar aí na cidade, pela cor delas, amarela e tudo mais, vans novas. E essas vans, elas têm uma capacidade de atendimento que é 50% superior às vans anteriores, porque ao invés de transportar 2 pessoas simultaneamente, transportamos 3 pessoas. Então, a capacidade do sistema, que era de 50 atendimentos simultâneos, passou para 125 atendimentos simultâneos. É uma melhoria extremamente grande do sistema PAI Serviço, que é o que estamos operando hoje. Então, aqui tem graficamente, né, a situação, o vermelho são os ônibus, as vans, eram 10 próprias da INDEC, passamos para 20 vans em 2007, depois para 25 até o ano de 2013, quando o sistema foi duplicado, passou para 50, e em termos de ocupação de lugares, mais do que duplicado, como eu expliquei há pouco, né? Bom, aí está uma foto mostrando as vans aí, essas vans novas que nós temos, a identificação delas é extremamente fácil, né? Tem essa identificação toda esse design, a cor é diferente, então nós temos essa configuração para essa capacidade que mencionei aí. Falar um pouquinho a respeito do credenciamento. Então, como é que uma pessoa pode usar, né, usufruir desse serviço gratuito que o município de Campinas oferece? Então, a primeira providência, ela preencheu um cadastro que está disponível no site da INDEC. Essa ficha com alguns documentos, né, documento de identidade, com foto, essas coisas, comprovante de endereço, e uma avaliação médica, estou chamando aqui de particular, porque significa que ela providencia uma avaliação médica sem ser necessária uma perícia, nesse momento, do INSS ou coisa que o valha. Ela vai trazer um laudo médico
do seu médico, do médico da rede pública, não importa, mas é um laudo que a pessoa apresenta, olha, eu tenho esse problema de deficiência severa e preciso utilizar esse sistema por essa razão. Muito bem, com isso, nós pegamos esse formulário, encaminhamos para o nosso departamento do PAI, e todos aqueles dados são conferidos, etc., incluímos no nosso sistema de gerenciamento, que é chamado de SISPAI. E aí isso passa para uma assistente social da INDEC, que faz uma visita técnica na residência do solicitante. A INDEC ela não tem a prerrogativa de contestar o laudo médico da pessoa, porque nós não somos médicos. Mas nós temos a prerrogativa, sim, de não acreditar naquele laudo e exigir uma confirmação. Então, nós podemos fazer isso. Se nós tivermos alguma dúvida, pela nossa experiência, pela visita técnica e tudo mais, nós exigimos uma comprovação, um novo laudo, ou até um laudo sendo feito numa perícia específica. Casos como esse já aconteceram aí ao longo do tempo. Muito bem. Aí, com essas informações todas coletadas, o cadastro do usuário, ele é aprovado ou reprovado. Claro, se não atender essas exigências, ele é reprovado, a pessoa não vai usar o serviço. Caso seja aprovado, ela passa a gozar o direito de usar esse serviço. Então, uma carta é enviada informando o resultado, né? E nós estamos também melhorando essa comunicação através de e-mails, coisas muito mais ágeis do que já tem hoje. Mas é informando, olha, se você está aprovado, você tem direito a usar o serviço, ou foi reprovado pelas razões A, B ou C. É isso que acontece. Então, aí o processo, como é que funciona? A pessoa, então, aprovada, ela vai solicitar o transporte, ela usa um telefone gratuito, que é aquele que está listado ali, 0800 600 1517. A regra é a solicitação ser feita com 48 horas de antecedência, informando aonde que ela quer ir, para onde que ela quer, da onde ela vai sair, para onde ela quer chegar, etc., os horários, as necessidades, assim por diante. Isso é feito através de um atendimento no nosso call center, passa para a nossa programação, a INDEC faz a programação das viagens, em função das vans, das empresas, que quem faz o serviço efetivamente, na prática, são as empresas do serviço de concessão pública, né? No sistema de transporte público, a gente chama de serviço de transporte público convencional. Essas vans estão alocadas nas garagens das empresas, nós fazemos a programação, eu vou explicar mais à frente um pouco como é que esse processo ocorre. Na véspera do transporte, nós recomendamos que o usuário confirme o atendimento da solicitação. Então, isso é feito pelo mesmo sistema telefônico, nós estamos aprimorando essa comunicação também, para ser feito isso por e-mail, ele pode mandar um e-mail, está confirmado o meu atendimento amanhã, tal, né? E se por acaso tiver algum problema de não atendimento por razões de disponibilidade, digamos que a demanda para aquele dia seja muito superior à oferta. Isso pode acontecer, vez ou outra acontece. Nós temos uma capacidade de atendimento que não é infinita, então às vezes tem uma demanda superior à capacidade de atendimento. Se isso acontecer no dia do atendimento, o usuário pode tentar o que nós chamamos de encaixe. Encaixe é mais ou menos o mesmo conceito de encaixe de uma consulta médica. Quando você quer um atendimento no médico, que você tenta marcar uma consulta com ele, você tem um problema qualquer. Na sua opinião, um problema que tem uma certa urgência. Ele fala, tenho consulta para daqui 15 dias. Aí você fala, eu vou tentar amanhã. Você vai lá no médico no dia seguinte e tenta, né, que entre uma consulta e outra ele faça um encaixe para atender você ali numa condição em função da urgência que o seu caso requer. Também temos essa possibilidade porque ocorrem alguns problemas que o usuário, por razões diversas, ele solicita um cancelamento do atendimento. Então, se isso acontece, fica uma lacuna no atendimento, permite que nós façamos esses chamados encaixes. Muito bem. Então, o sistema funciona com essa configuração que está aí. Há a fase de credenciamento, a fase de programação, né? Planejamento e programação, se planeja como vai atender aquela demanda a cada dia, com 48 horas de antecedência. Aí é efetuado, isso é feito pela INDEC, né? O credenciamento idem, o transporte é efetuado pelas concessionárias, pela programação que a INDEC faz, e todo o sistema é fiscalizado e avaliado pela INDEC. É esse, em resumo, o processo. Essa aí dá uma ideia da quantidade de usuários, o crescimento que é muito grande de ano a ano, né? Tem aí desde 2004, que começou aí com 75 pessoas, hoje nós temos cerca de 2.300 aí, no ano de 2015, que são credenciados, cadastrados e são usuários do sistema.
E esse processo cresce ano a ano, quer dizer, é uma coisa impressionante. O nosso prefeito costuma usar um dado do censo de 2010, que existe uma informação no censo do município de Campinas que 14% dos nossos habitantes têm algum tipo de deficiência. A deficiência pode ser uma deficiência que nem a minha, né? Que é uma deficiência visual que eu não consigo mais ler sem óculos, né? É um tipo de deficiência. Eu não sou uma pessoa 100% perfeita. Ou uma pessoa que tem uma deficiência de mobilidade física, como esse caso que mencionamos aqui, para usar o PAI severo. Então, se há 14% de pessoas que têm algum tipo de deficiência, é de se esperar que um sistema como esse, a necessidade dele ela é crescente. Isso aí é inexorável. A cidade cresce, os problemas vão aumentando de tamanho e existem problemas também que felizmente não são permanentes, são temporários, né? Por exemplo, a pessoa sofre um acidente qualquer, um acidente em casa, um acidente de trânsito, e por aquela razão ela fica com uma mobilidade uma restrição severa de mobilidade durante um certo tempo, durante alguns meses. Nesse período ela é atendida por um sistema como esse, porque caracteriza essa demanda. Não é só deficiência de caráter permanente. Não é esse o conceito, tá ok? Muito bem. Então, só para ter uma ideia de alguns dados, nós temos bastante equilibrado em termos de gênero, né, de sexo. Quase 50% das pessoas atendidas são do sexo masculino e outro tanto do sexo feminino. E aqui tem uma distribuição por faixa etária. A gente nota que tem pessoas bastante jovens, né, crianças, até 10 anos de idade, temos mais de 100 usuários do sistema, e outras pessoas mais jovens. A faixa etária de maior incidência está na faixa dos 60 aos 90 anos ali, né? Que é mais ou menos esperado, né? As pessoas vão ficando mais idosas, começam a adquirir algum tipo de doenças que talvez elas não tinham antes e vão ficando com mais dificuldade de se deslocarem. Às vezes passa a ter que andar de cadeira de rodas ou de qualquer outra coisa, então isso é meio esperado. E temos ali, por incrível que pareça, 10 pessoas que têm mais de 100 anos. Até nós ficamos sabendo disso, eu realmente desconhecia isso, porque eu nunca prestei atenção nesse tipo de informação. Vamos ver se a gente faz um evento na INDEC levando essas 10 pessoas lá, porque eu quero conhecê-las, né? Porque imagina uma pessoa ter mais de 100 anos e ainda está aí batalhando pela vida, né? Querendo se deslocar, indo no médico, indo visitar um parente, seja o que for, utilizando o sistema. Tá ok? Bom, então aqui mostra mais ou menos o que eu disse. Acima de 60 anos temos metade do grupo que hoje é atendido e até 60 anos a outra metade, né? E aí tem algumas informações a respeito do tipo de restrição que as pessoas têm. Então tem lá as pessoas que têm andador, usam andador para se deslocarem, ou ainda andador com acompanhante, 101 pessoas, outro grupo 165 pessoas, cadeira de rodas 262, cadeiras de roda que exigem a necessidade, né, exigem que haja um acompanhante para levar a pessoa junto, 1.711, cadeirantes com duplo acompanhante, por razões diversas. Existem os casos de cadeiras que são motorizadas e um caso ali 16 de outros. Esses outros são casos muito especiais, que são problemas que são tratados até de ordem judicial, algumas coisas que acontecem que, no entendimento do juiz, aquela pessoa que não é uma pessoa que reúne as características do sistema PAI Serviço, ela exige o transporte porta a porta que o nosso sistema fornece. Então temos alguns casos desses. É claro que, como ele está em desacordo com a lei, a INDEC tem a obrigação e ela faz isso, ela questiona isso na justiça, em muitos casos andam na justiça até que haja uma decisão final se realmente é devido ou não aquele atendimento. Tá ok? Aí tem uma ideia também da distribuição geográfica ao longo do município. Aí são as áreas do sistema Intercamp. Nós temos 4 áreas, né, que são as cores azul escuro, azul claro, vermelha e verde, que são as áreas espalhadas no município. E se nós analisarmos a área azul ali, que praticamente não temos usuários, é muito pouco, é 1%, e a maior concentração é na chamada área vermelha, que é aquela região
noroeste da cidade, né? Então, a distribuição geográfica é essa daí. Aí tem uma quantidade de viagens atendidas ano a ano, de 2009 até 2014, que são números fechados anuais. Nós temos aí que o sistema atendia 23 mil viagens ano e hoje atende cerca de 42 mil. É claro que é por essa razão que eu expliquei há pouco da evolução da nossa frota, né? Possibilidade da oferta que aumentou expressivamente. E ali também tem algumas, nós tivemos no ano passado apenas 1.600 viagens negadas, que é um número bastante baixo, né? Só fazer a proporção ali, vocês vão perceber que é um número que chega em torno de 4% de não atendimentos, ou seja, o sistema é extremamente confiável. Embora, claro, qualquer um daqueles 1.661, se ele é negado seu atendimento por qualquer razão, ele fica realmente chateado porque ele acha que o mundo caiu em cima da cabeça dele, mas analisando o problema do município como um todo, é uma proporção bastante baixa, né? Bom, aí falar um pouquinho em termos de custos, o sistema Pai Serviço, até no período de maio a agosto de 2006, ele era custeado pela tarifa do sistema Intercamp. Então ele aparecia no custo da tarifa, os usuários do sistema pagavam por esse custo. De lá para cá, né, quando houve a nova licitação da concessão do serviço de transporte público convencional, ele passou a ser custeado por um subsídio feito pelo poder público municipal, né? E ele deixou então de onerar a tarifa do sistema Intercamp. O custo do sistema ele é feito da mesma forma que o sistema de transporte público convencional e no ano 2014 o valor médio no ano 2014 ali é médio mensal, né? Foi da ordem de R$750 mil. Para você ter uma ideia de números. Médio mensal do ano de 2014. Por pessoa, por transporte? 750 mil custo total. Sim, total, essa média aí. Se você multiplicar isso por 2 e dividir por 42 mil, dá para fazer essa conta. Assim, não tenho aqui de cabeça, mas seria bem fácil fazer a conta, né? Bom, algumas outras gratuidades que nós temos no transporte público, aproveitamos aqui o ensejo para falar, né, que nós estamos falando de uma comissão que trata de mobilidade reduzida, pessoas que têm necessidades especiais. Então, nós temos aqui no município de Campinas que os idosos acima de 65 anos, conforme a Constituição Federal, o Estatuto do Idoso, eles têm transportes gratuitos e pessoas também incapacitadas para o trabalho, né? Segundo aquela lei federal regulamentada por aquele decreto mencionados ali. Hoje nós temos cerca de 695 mil passageiros idosos, quer dizer, não são 650 mil idosos, não. 850 mil no total incapacitados, que é o número mensal de pessoas transportadas pelo sistema no ano 2014. Então, são 850 mil passageiros, não quer dizer que são pessoas. Porque se eu faço uma volta, eu vou e volto, eu conto 2 vezes, eu sou contado como 2 passageiros e sou uma pessoa só. Viagem, exatamente. Esse custo desse sistema gratuito no ano passado foi da ordem de R$3 milhões mês. E isso sai da tarifa do sistema Intercamp, claro. Aí alguns dados do restante do sistema acessível que nós temos, primeiro falando dos ônibus, nós temos no sistema convencional 688, mais alternativo 214, a frota nossa acessível hoje é em torno de 900 veículos, que dá, como eu disse há pouco, um pouco mais de 70% da frota. Frota total de quase 1.250 ônibus. Além disso, nós temos, antes de eu falar aqui, nós temos também os nossos táxis. Está aqui um representante dos táxis, o Lincoln. A cidade de Campinas tem um serviço que poucas cidades do Brasil têm, que é um chamado sistema de táxi acessível. Inclusive, é louvável a atitude desse grupo que nos procurou recentemente, procurando incorporar um novo veículo para o sistema de transporte do cadeirante. Porque o carro convencional, né, o carro usual, que é aquele que tem porta traseira, que a porta abre no sentido que todos nós conhecemos, ele não é tão fácil você colocar e retirar uma pessoa dentro do carro que ela tem algum tipo de mobilidade reduzida. É uma situação realmente difícil. Quer dizer, para o motorista,
O Link é um cara forte, tudo, ele deve carregar uns 2 de cada vez, mas os demais motoristas sofrem um pouco. Não é um serviço tão fácil. No novo veículo que eles próprios correram atrás e procuraram, ela é uma perua do tipo Spin, que é uma perua da Chevrolet, que a porta traseira ela abre totalmente e foi desenvolvido o sistema de uma pequena rampa em que o cadeirante ele sobe no veículo pela porta traseira, ele é acomodado naquele porta-malas que ele foi redimensionado, fica ali perfeitamente acomodado, passa o cinto de segurança, fecha a porta, facilmente entra e sai. Além do que, o carro é projetado para que a pessoa, que ela está sentada lá na sua cadeira de rodas, no veículo, o banco da frente não fique atrapalhando a visão, fica mais ou menos na altura aqui do pescoço, que ele consegue, então, ter uma visibilidade do transporte, da rua, tal, que é uma coisa super agradável quando você está indo de um lugar a outro. Ninguém gosta de ficar confinado no lugar e ser transportado. Então, foi muito boa ideia, a INDEC deu todo o apoio. Eles estão agora nesse processo de substituição dessa frota de 20 veículos que tem hoje. Os dados desse sistema são muito animadores, o Lincoln é um entusiasta aí, ele tem mostrado a evolução da quantidade de pessoas atendidas, pessoas que os procuram cada vez mais para esse atendimento, que o táxi, é evidente, também é um atendimento porta a porta. Tá ok? Muito bem. Então, somaria naquela frota acessível mais esses 20 veículos que são os táxis. Bom, algumas melhorias que nós estamos fazendo no nosso sistema aí, do nosso SISPAI, no Sistema de Gestão, Monitoramento, Programação e Planejamento do PAI. Então, a primeira coisa que estamos fazendo, uma coisa que foi feita aí bem recentemente, está sendo implantada agora, é a programação através das cercas virtuais. Para quem conhece um pouco de matemática, um pouco de engenharia, sabe que para você fazer uma programação de roteirização, o problema do PAI, de qualquer sistema desses de atendimento porta a porta, é a dificuldade da chamada roteirização. O que quer dizer isso? Nós temos as nossas vans alocadas em 6 pontos diferentes do município de Campinas. E é bom que seja dessa forma, porque o ideal é que elas fossem bem espalhadas geograficamente para minimizar o deslocamento daquela van, quando nós programamos, para pegar uma determinada pessoa que precisa do serviço ali próximo e levá-la até um determinado lugar. Mas como o sistema é todo custeado por nós temos interesse em que ele custe o mínimo possível. O que quer dizer isso? Que eu consiga, com os menores deslocamentos possíveis, atender o maior número de pessoas, o que também otimiza o uso. Se eu gastar 1 hora para levar uma pessoa hoje, se amanhã eu conseguir gastar 45 minutos para fazer o mesmo atendimento, nós temos um ganho expressivo. Então, essa é a nossa permanente busca. O conceito que se faz, que está atrás disso, chama-se programação linear, né? É uma técnica que existe, por isso que eu falei da engenharia e da matemática, porque a técnica de programação linear, que é uma técnica relativamente complexa, ela permite se criar mecanismos de otimização de programas de roteirização, que esse é o conceito. Nós estamos começando a investir nisso de uma forma importante. O primeiro passo é esse chamado de cercas virtuais. Então, eu vou tentar explicar, depois tem um filmezinho que vocês vão entender melhor. Então, o que se faz aí? Se faz o seguinte, esse sisteminha de cercas virtuais, ele permite identificar a origem e destino da pessoa, né, através de um uso de recursos de georreferenciamento, porque nós alocamos a pessoa, ela está numa coordenada, né, georreferenciada na sua casa, e ela vai para uma outra coordenada georreferenciada no médico, na escola, no trabalho, seja onde for. Muito bem. E essa delimitação, essa fronteira onde ela se encontra, nós chamamos através da cerca virtual, que nada mais é do que fazer o seguinte: olha, eu vou sair daqui, venho para cá, então eu estabeleço uma cerca, efetivamente, geográfica entre a entrada e a saída. E aí eu faço isso com todas as alocações de todas as pessoas que eu vou programar para outro dia. As pessoas que estão dentro das cercas comuns devem ser atendidas por aquele lote comum de programação. O conceito, no fundo, é esse. Isso otimiza muito. Nós tivemos ganhos bastante expressivos já no início desse ano, quando começamos a usar essa técnica. Então, as vantagens são: você racionaliza a programação, sem dúvida, e tem uma maior agilidade e confiabilidade na programação das viagens
solicitadas pelos usuários. Então, eu vou tentar mostrar aqui através de um filmezinho como é que esse processo funciona, para que vocês possam entender aí. Então, ali está sendo feita a marcação, né, das cercas, só para ter uma ideia, todas as cercas principais do município que nós identificamos estão ali marcadas, né, ele só está exemplificando no filme. Aí ele vai deixar selecionada uma delas ali, aquela cerca ali que está mostrada então no desenho, né? Essa chamada cerca virtual. Aí ele vai alocar, olha, a pessoa vai se deslocar então daquele ponto para aquele. Então ele vai estar saindo daquela posição, indo para a cerca virtual. É definido o horário, né, dessa programação, outros usuários, né, ali é um segundo usuário que está indo para o mesmo local, né, vindo de uma outra região, indo para o mesmo local, um terceiro usuário, assim por diante, dependendo do horário, etc. Então, aí você fazendo isso, fazendo essa simulação da forma que está mostrada, você consegue identificar as necessidades de deslocamento dentro das chamadas cercas virtuais que nós idealizamos. Essas cercas, elas são idealizadas considerando as possibilidades de deslocamento, as principais vias, as avenidas de maior deslocamento, assim por diante. Foi assim que nós definimos as chamadas cercas, né? Aí, ali é feita a programação, confirmado, tal, e assim por diante, né? Então, o usuário lá, Clarice Xavier Leite, estava indo para fisioterapia lá na PUC 2, etc., ela foi atendida através dessa programação que foi feita aí. Tá? Então, esse é um exemplo do sisteminha. Uma outra implantação que estamos fazendo, isso aí nós estamos na fase de teste nesse momento, mas vai ser disponibilizado nos próximos 30 dias no máximo, é uma aplicação para celular. Né? Então, é um aplicativo, é um app, né? Que já existe, nós já desenvolvemos um modelo para Android. O pessoal do nosso grupo lá, acho que eles têm todos os celulares deles em Android, por isso que eles fizeram isso primeiro, né? Eu falei, pô, vocês não perguntaram o celular do chefe, o celular do chefe é iOS, então o iOS ficou para o segundo plano. Está sendo feito agora. Mas o conceito é bem parecido. O que é isto? É um aplicativozinho no celular, em que você entra ali e, tendo as informações do pai, né, você tem o número do protocolo. Quando você fez a programação pelo telefone, você recebe um número. O seu atendimento tem um número X. Então, entrando ali com o número do protocolo e o seu CPF, você consegue pesquisar no aplicativo como que está a programação do atendimento. Isso vai evitar aquela necessidade de nós enviarmos uma confirmação para a pessoa precisar ligar na INDEC, ela vai pegar online no aplicativo. 10 minutos antes, 1 hora antes, um dia antes, quando ela quiser, ela entra lá no aplicativo, entra com os dados, fala, pô, está realmente programado para amanhã o atendimento, vai me levar, esse exemplo ali, o Lucas ali, ó, ele vai sair da casa dele, vai para o Mário Gatti, no horário entre 14 e 17h30, que é a programação que ele vai ser atendido. Aqui também tem um filmezinho, né? Para mostrar. Então, estão vendo aqui a carinha do aplicativo, né? Está aqui, pesquisa de protocolos, tal. Nós estamos criando isso também para a parte de expedientes, Zona Azul, mas é para futuro. Vamos pegar só o caso do pai. Então, ele entra ali, ele digita aquele número que ele recebeu quando fez a programação, né? Nesse exemplo aí, 43569, o ano é o ano em questão, 2015, e o seu CPF. Depois isso vai poder ficar gravado no celular da pessoa. A primeira vez ele vai ter que digitar, mas é óbvio que isso aí ele pode gravar depois, pelo menos o CPF, né? Aí pesquisa, tá lá a informação, só ida, vai do Mário Gatti, tal, e assim por diante. Ele vai digitar um outro protocolo com o mesmo CPF. Então, para um outro dia, está lá confirmado, vai ser atendido naquele dia, naquele horário, assim por diante. Ok? Então, são essas duas melhorias que já vão estar sendo implantadas no PAI. Bom, algumas coisas que nós estamos também aprimorando é a comunicação, né? A comunicação com os usuários. Nós vamos emitir e-mails programados, que tem gente que gosta de saber, receber a confirmação. Isso é muito importante, porque quando ela pode fazer alguma reclamação de uma falha de atendimento, fala, recebi um e-mail confirmando, mas não me atenderam, coisa que o valha. Então, isso para nós é muito bom,
Então, está sendo criado para ser feito de forma automática essa informação para os usuários, né? Que é bastante bacana também. Aqui tem um exemplo também, num filminho. Então, vamos lá. Né, ali tem umas estatísticas do atendimento que estão sendo mostradas, né? E aí tem um controle de comunicação com o usuário que tem as diversas etapas, a aprovação de cadastro, assim, por diante, várias etapas que ele pode estar no processo de validação da sua solicitação na INDEC, né? Então, é feito, na sequência tem a emissão, vai mostrar a emissão do e-mail, né? Então, um exemplo de um e-mail que é padronizado, tal, olá, falando de tal, assim por diante. Né? Acabamos de registrar o seu protocolo com o número tal, já estamos encaminhando a nossa equipe de programação, assim por diante. Então, isso vai ser feito de forma também automática, tá? Muito bem. E uma outra coisa que também está sendo implementada é o monitoramento da frota do sistema PAI, dessas vans todas e dos ônibus, através do nosso Automatic Vehicle Location, que é o AVL, né? Então, aqueles mesmos sistemas que nós estamos implementando no sistema de transporte público convencional, também será ampliado para o sistema PAI, de tal forma que a gente consiga gerenciar em tempo real aonde essas vans estão se deslocando, ou seja, o atendimento daquelas que nós chamamos ordens de serviço, que é o atendimento de cada uma das necessidades das pessoas, vai ser monitorada em tempo real pela INDEC através desse sistema. É isso que faremos. E aí, como eu mencionei no início, nós temos algumas coisas que nós vamos ainda fazer, né? Nós estamos estudando o chamado software de roteirização, que eu acabei de explicar há pouco, aquela questão da programação linear. E isso vai permitir uma melhoria ainda maior da otimização das rotas que nós temos para deslocamento das pessoas ao longo do município. E também estamos aí avaliando outros sistemas que existem implantados no Brasil. Nós estamos vendo um sistema que está implantado lá em Pernambuco, que tem uma empresa que já presta esse serviço lá, que é totalmente terceirizado lá no Pernambuco, e para ver o que pode ser aproveitado lá para a gente trazer para o nosso caso aqui. Acho que era isso. Muito obrigado aí. Estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Nós agradecemos aí, seu secretário, muito obrigado pela explanação. Eu gostaria também de anunciar aqui a presença do vereador Paulo Bufo, que é membro da comissão. Muito obrigado pela presença. O vereador Arthur Orsi, obrigado pela presença também. Eu vou abrir agora aos vereadores aqui, sobre se alguém tem algum vereador tem alguma pergunta. Rossini? Vereador Rossini. O Bufo é membro da comissão, né? Chama ele aqui para mim. Cadê ele? Ah, não quer? Bem, boa tarde. Queria cumprimentar o vereador Jorge da Farmácia, que é o presidente dessa comissão, o vereador Pedro Tolinho, o vereador Paulo Búfalo, o vereador Arthur Orsi, que está aqui presente, o secretário Barreiro, com a sua equipe que veio aqui expor esse programa que eu considero fundamental. Antes de fazer, assim, 2 questionamentos pontuais, eu queria primeiro falar um pouco da minha impressão sobre o programa PAI, né? E cumprimentar a equipe da INDEC que desenvolve, gerencia e opera esse sistema, além dos permissionários, né? Eu me lembro que no período de eleição, estávamos em eleição, e eu fui numa reunião no Recanto dos Dourados, e aí uma senhora me chamou para a chácara vizinha, que era numa chácara, reunião ali, e me levou para conversar com uma menina de 16 anos, cadeirante, assim, cheia de vida. Você viu o brilho no olhar dela, de felicidade, esperança. E a mãe dela fazia uma reclamação. Ela falou, olha, essa semana ela não foi nem um dia na escola, porque na ocasião, segundo ela, só havia 12 vans adaptadas e ela não conseguia agendamento, e era uma família que não tinha condição de outro meio de transporte, né? E aquilo me chamou a atenção para uma realidade que, sinceramente, eu não conhecia, não tinha voltado o olhar para ela, né?
a gente saber que temos na cidade cidadãos com direitos e que muitas vezes não têm o seu direito básico de educação garantido por todas essas razões. É claro que esse olhar da sociedade para as pessoas com deficiência, adaptar a cidade, inclusive, para permitir que todos possam ter mobilidade e viver plenamente, é recente. A gente viu a legislação aí, 2000, a primeira lei, e até 2014 o transporte todo deveria ser adaptado e a gente ainda está correndo. Mas feita essa observação inicial, assim, aquilo realmente me chamou a atenção para uma realidade que eu não conhecia, né? E eu fiquei com aquela coisa, assim, pensando, e quando, enfim, assumi o mandato, é uma das preocupações que tinha. Inicialmente fui na INDEC, fiz reunião e vi, aí a coisa começou a evoluir. Mas ainda eu tenho algumas dúvidas, é isso que eu queria falar. Nesse caso específico, era uma adolescente, né, com deficiência, que ela, e até onde saiba, assim, o Estado tem que garantir o transporte para o estudante, né? E quando eu falo Estado, é Estado e município, né? O município tem esse programa e o Estado, eu queria saber se o Estado também oferece um programa e como é que se casam, né, para atendimento da demanda, né, se há algum tipo de interface, conversação e tal. Se no programa PAI, considerando que a questão do direito à educação, acesso à educação é prioridade, né, se no planejamento é feita essa consideração em priorizar e garantir, porque quem vai para a escola todo dia. Como é que fica a questão do atendimento, do agendamento, né, se é, de alguma forma, priorizado e garantido o atendimento para o cadeirante e estudante. Eu não vou dizer que os outros não tenham necessidade, mas é uma questão particular, né? Se é feito esse tratamento dentro do programa. Talvez faça por bloco, né? Então, a primeira é isso. Se há esse olhar dentro do conceito do programa, a prioridade de garantir o acesso à escola do estudante que tem essa necessidade especial de mobilidade, dificuldade de mobilidade. Se há alguma integração com o programa estadual, como é que os dois, para otimizar, né? Outra, foi dado um dado aí do número da população atendida. Se nós hoje conseguimos atender plenamente a demanda, né, qual é o déficit e se há um planejamento para ampliar isso e talvez zerar o atendimento. Com relação ao horário de atendimento, né, se o atendimento está disponibilizado 24 horas por dia, todos os dias da semana, né, porque às vezes algumas necessidades emergenciais, apesar de que falou que tem um pouco desse critério, mas como é que o sistema também está moldado para situações que não são aquelas que às vezes você consegue planejar. Em linhas gerais, eram essas dúvidas. E queria cumprimentar pela clareza da apresentação, para mim foi bastante elucidativa e vou dizer que fiquei feliz em ver e conhecer melhor esse sistema aí. Parabéns. Vereador Perodorim, por favor. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos, os colegas da comissão aqui e especialmente o secretário. Quero começar colocando que é muito bom ver que o PAI tem avançado de forma significativa, né, na cidade. A gente realmente vê que esse é um sistema que tem obtido avanços, então queria começar registrando esse ponto. Queria, no entanto, poder abordar algumas outras questões que dizem respeito à acessibilidade no nosso sistema de transporte público. E queria começar falando da questão da nossa frota acessível que foi apresentada aqui e de uma situação que tem sido presenciada por muita gente, que a gente tem chegado muitas queixas, e eu queria ouvir a avaliação do secretário sobre o impacto da demissão dos cobradores no processo
da entrada e da saída dos cadeirantes na nossa frota adaptada. Eu digo isso porque eu tenho visto situações constantes nas quais frequentemente o motorista tem que parar, desce do ônibus, vai até lá fora, o ônibus fica sem o motorista, ajuda o cadeirante a acessar a rampa, né? Não sei se o nome é rampa, a plataforma de acesso que existe para os ônibus. E muitas vezes, inclusive, a segunda etapa, que é quando o cadeirante chega lá na plataforma, o cadeirante se ficar seguro no local de onde ele vai ser transportado, muitas vezes pela pressa, pela obrigatoriedade do motorista de cumprir horários e tudo mais, isso é feito de forma precária ou até insuficiente. Eu tenho ouvido de forma sistemática essa questão e me parece ser um prejuízo importante. Então, eu queria saber do secretário como é que é a avaliação dele desse problema, quais são as medidas que a INDEC visualiza para enfrentar essa situação e, bem, se existem, quais seriam elas. Tem uma outra questão que eu queria primeiro um esclarecimento. Senhor secretário, o senhor falou de um sistema de Pernambuco, no final ali. Aquele sistema ali o que é exatamente aquele sistema? É parecido com o PAI. Tá, fiquei na dúvida aqui com o Rocinho, a gente não tinha entendido. Ano passado, nós convidamos o senhor e o senhor... Tá. Nós tivemos uma experiência, uma reunião aqui, que eu convidei o senhor esteve aqui presente conosco, para discutir a implantação de um sistema similar àquele sistema de São Carlos, né, que lá tem o nome de Bus Alert, e que tem outras cidades com outros nomes, mas que basicamente é um sistema de informação em tempo real, conectado, né, nas redes, para o sistema de transporte público municipal, que tem o potencial de aumentar muito a acessibilidade do sistema de transporte, especialmente para os deficientes visuais, mas não só para esses, na verdade, para todos no sistema tem um potencial significativo, mas particularmente para esse segmento, que foi inclusive quem participou aqui em um grande número nessa reunião que nós tivemos aqui ano passado. Tem um edital, que era o edital 001 de 2013 da INDEC, que tratava exatamente desse projeto. Edital esse que, até onde me parece, não tem caminhado muito. Eu queria que o senhor trouxesse informações aqui sobre se esse projeto tem caminhado, se a INDEC, naquele momento o senhor trouxe outros projetos que estavam sendo que eram possíveis projetos que a INDEC poderia se inspirar, vamos dizer, para implantar esse tipo de programa na cidade, e falou que esse processo continuaria, né, que continuaria essa discussão com vistas à implantação. Se a INDEC tem, então, se andou essa questão, se existe um cronograma e se existe efetivamente a intenção de fazer isso, especialmente considerando que agora os GPS estão efetivamente sendo implantados, né, em boa parte da rota. Então, um dos problemas que foi apresentado naquele momento começa a ter uma certa possibilidade de saneamento aí, de solução. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, comentasse essas duas questões. Te agradeço. Vereador Paulo Buff, tem algum questionamento? Eu queria só salientar que nós temos que dar o término da nossa sessão aqui até às 15 horas, que vai ter um outro evento aqui. Então, se fosse mais breve. Obrigado, presidente, senhor secretário, os demais vereadores, colegas. Eu, então, nesse caso, né, colaborando com a questão do horário, eu vou ser, assim, bem pontual. Gostaria de saber dos secretários ou da equipe da INDEC, se eles dispõem aqui em mãos agora da lista dessas 50 vans que operam o sistema com as respectivas placas e, se possível, Renavan, número de chassi ou algo desse tipo. Se nós não temos aqui,
eu fiz um requerimento já, mas eu gostaria que a comissão pudesse ter acesso a isso. Inclusive, relatório de manutenção, enfim, essas coisas. Bom, a segunda questão, se eu entendi, num determinado critério de cadastro das pessoas no PAI, o secretário informou que, caso haja alguma dúvida, será feita uma visita técnica por assistente social. Eu queria saber qual que é a contestação que é possível gerar, tendo em vista que uma assistente social ela pode fazer um laudo econômico social. Ela não pode ir lá contestar o que o médico, um clínico ou quem deu esse laudo faz. Então, eu gostaria de saber que tipo de contestação essa assistente social pode fazer nessa visita técnica que inviabilize as pessoas serem transportadas. Bom, e a terceira questão é dizer assim, se no sistema PAI não há uma contestação do laudo médico, nós não podemos dizer a mesma coisa do direito à gratuidade no sistema de transporte da cidade. Porque a Transurc contesta, inclusive, com a sua junta médica. Quer dizer, então, eu gostaria de saber como que a INDEC trata essa situação. Contesta, dependendo do CID de determinada doença ou deficiência, não é assimilado esse CID. Então, esse direito ele fica sendo a todo momento contestado, né, pela Transurc. Então, como que a INDEC tem lidado com essa situação específica? Vereador Arthur Orsi. Pois não, senhor secretário, teria como o senhor responder em bloco essas questões já, e depois a gente passa ao público aqui presente, ver se alguém tem algum questionamento. Bom, muito bem. Agradeço aí as perguntas, porque acho que ajudam a esclarecer alguns pontos que pode ser que na exposição não tenham ficado suficientemente claros, né? Então, com relação aos pontos levantados pelo vereador Rossini, aquela questão do estudante, nós temos um critério de atendimento das demandas, de forma que nós procuramos atender 100% das demandas que são colocadas. Não há preferência de atendimento, porque seria um julgamento que a lei não prevê. Então, a lei não fala que temos que privilegiar o estudante, ou privilegiar a pessoa idosa, ou privilegiar o deficiente que tem um problema mais sério ou menos sério. Então, nós procuramos fazer o atendimento por ordem de chegada e atendendo a 100% da demanda. Isso, na esmagadora maioria das situações, isso é perfeitamente possível. Tanto é que os nossos índices ali mostram que, como eu disse, nós temos 96% de atendimentos realizados, que é um índice extremamente elevado, né? Para quem está acostumado a mexer com sistemas de transporte, índices acima de 90% são excepcionais. Nosso índice é de 96%. Então, essa é a primeira resposta. Há um sistema parecido no estado de São Paulo, a nível de estado, que tem uma previsão de implantação a nível de região metropolitana. Não é exatamente igual ao PAI, eles estão formatando isso de uma maneira ainda que não está implantado efetivamente, mas há uma expectativa disso acontecer. Então, nós estamos acompanhando esse processo, vendo onde que isso vai entrar no nosso sistema, como é que isso vai nos afetar, e temos uma excelente interface aí com a EMTU, que é quem deverá ser a gestora de um sistema parecido com esse. A pergunta do déficit, não há déficit, nós temos procurado, em função dos registros feitos, cadastros aprovados, atender toda a demanda. Então, não podemos dizer hoje tem uma demanda. Pelo contrário, nós temos até algumas situações de superávit, ou seja, a quantidade de veículos que nós temos disponíveis, ela até não tem necessidade de ser despachada toda ela todos os dias. Então, nós temos uma situação bastante confortável hoje, que prevê que durante alguns bons anos talvez não haja necessidade de crescimento. É claro que isso aqui é uma coisa difícil de se avaliar, porque, como eu disse há pouco, a população cresce,
Às vezes as pessoas que hoje não sabem que o serviço existe passam a tomar conhecimento, então se cadastram. Então, é um pouco difícil. Estou falando mais de função do histórico, né? O horário de atendimento foi perguntado. Nós atendemos de segunda a sexta, das 6 às 24 horas, e aos finais de semana, sábado, domingo e feriados, das 7 às 19. Então, nesses horários, qualquer pessoa que é cadastrada pode programar o seu atendimento com 48 horas de antecedência através do PAI. Tá ok? A frota acessível, perguntada aí pelo vereador Torinho, foi mostrada. Nós temos, em cidades acima de 1 milhão de habitantes, Campinas é uma das cidades que maior índice tem de frota acessível, que é aquele 73% que eu mencionei, né? E com relação a cobradores, não houve nenhum processo de demissão de cobradores, pelo contrário, houve como eu já expliquei aqui outras vezes que estive, houve um processo de realocação dos cobradores no sistema. Seu secretário, perdão, o senhor está dizendo que não foi demitido o cobrador? Não houve demissão de cobradores, não. Não houve. Isso aqui está sendo gravado, né? Ao vivo, para ter certeza. Estamos falando ao vivo. E o que ocorreu é que houve feito um sistema que foi ofertado aos cobradores a possibilidade de uma realocação em função do treinamento feito, e boa parte dessas pessoas optaram por não ficar no sistema porque não quiseram ser outra coisa na vida, não quiseram ser motorista, não quiseram ser mecânico, não quiseram ser almoxarife ou coisa que o valha. Então, esse é um processo natural de mudança, e em função desse problema, o que acontece é o seguinte: todos os motoristas do sistema foram treinados, o treinamento dos motoristas permite com que eles façam o apoio, se necessário, das pessoas que vão adentrar os ônibus de transporte coletivo convencional. Se preciso for, ele faz esse apoio, ele está treinado para isso e não causa nenhum problema no sistema. Nós fizemos esses testes todos junto com as empresas, fizemos teste na INDEC, treinamos os motoristas, qualificamos, e o sistema está funcionando bastante bem. É claro que não é 100% perfeito, tem problemas. Cada vez que tem um problema que nós tomamos conhecimento, nós sempre orientamos a população que nos procure, informe o número da linha, o horário que aconteceu, etc., que a gente atua pontualmente para resolver o problema, porque pode ter ocorrido um problema. Isso é natural em qualquer sistema sistema de transporte que tem 1.250 ônibus andando o tempo todo, né? Bom, com relação àquela outra questão mostrada do sistema que está implantado em São Carlos, ele é um sistema que ele é bastante bom, né? Mostrado aqui até pelo ex-prefeito, na época eu estava aqui junto, que é um sistema muito bom para quem tem deficiência visual. Ele é um aplicativo que lá em São Carlos, é uma cidade muito menor que Campinas, não se compara. São Carlos tem 130, 140 ônibus, nós temos 10 vezes mais ônibus. Então, essas coisas numa cidade pequena, às vezes tem uma funcionalidade, cidade grande é um pouco diferente. Aqui nós temos problemas de comunicação, temos muitas áreas de sombra. O nosso sistema de monitoramento em tempo real, que é o AVL, está sendo testado nesse momento, porque nós precisamos refinar a qualidade da informação. Ainda não disponibilizamos isso para a população, porque ele não está em ponto de ser disponibilizado para a população, e só será feito quando ele tiver um grau de confiabilidade aceitável, que ainda não tem. Estamos em fase de testes. O sistema implantado lá, então, complementando, ele tem aquela possibilidade que o nosso sistema, quando for disponibilizado para o deficiente visual, também terá, que é o aviso sonoro, quando a pessoa, no celular, né, através o celular da pessoa vibra ou recebe um aviso sonoro, para ele saber que o ônibus está chegando naquele ponto que ele está, que ele vai ser pego ali, etc. Então, é um sistema relativamente simples, sobejamente conhecido, já tem isso em vários lugares do mundo funcionando, não tem não é uma iniciativa extremamente grande. Nós não conseguimos ainda implantá-lo aqui, mas faremos. Aquela iniciativa que foi mencionada e feita pela INDEC, acho que não é o caso discutir isso aqui, porque já fizemos da outra vez, mas só para não deixar sem resposta, a INDEC fez ela fez um processo para avaliar a qualificação de algumas empresas que tinham essa possibilidade. Algumas empresas foram avaliadas e esse processo não teve continuidade. Foi anterior à minha gestão, então as razões que levaram a não ter continuidade podem ser diversas, eu só sei que o sistema não teve continuidade. Então, quando chegamos, nós falamos, não precisa ser feito isso. Do próprio sistema convencional que está implantado aí, custou muito dinheiro, nós vamos obter os aplicativos necessários para os deficientes e para as pessoas, para o público em geral. E é isso que nós estamos agora, então, trabalhando para poder oferecer.
a lista solicitada pelo... Senhor secretário, só antes que o senhor passe para o vereador Búfalo, perdão. Eu perguntei para o senhor se tinha um cronograma para esse processo. Eu não entendi se há ou se não há. Ainda não há, porque nós estamos em fase de testes. Não temos ainda um cronograma. Para a questão de um programa como o equivalente liberar. ao Basalete, não tem cronograma. Tá bom. Eu espero pelo nosso... Mas como é fase de testes, quando você está testando alguma coisa, você acha que vai levar 30 dias e leva 90. Mas está sendo testado em ônibus que estão circulando na rede ou está sendo testado ali, a ideia que está vendo? Testando em laboratório. Em laboratório? Sim. Tá. Não está disponibilizado no sistema e é claro que usando os ônibus em tempo real, mas nós estamos fazendo os testes, entendeu? Junto com a empresa que opera. Seria possível a gente acompanhar esses testes em algum momento lá na INDEC? Sim, podemos então, programar. Então tá, só para... Ok? Ok. Bom, então a pergunta do vereador ali, nós não temos, evidente, não trouxe aqui listar, muito menos, imagina a Renavan, coisa que o vale, como você mencionou, Búfalo, mas é claro que essa informação nós temos lá, todas as vans, as suas placas, quem são as empresas, ano de fabricação, etc. Claro, isso tudo nós temos, porque nós monitoramos o sistema, né? A questão da assistente social, acho que não ficou claro na minha apresentação, eu mencionei que o nosso assistente social ele não tem a prerrogativa de fazer uma avaliação médica de ninguém, não faz isso. Ele simplesmente faz a confirmação se aquelas informações que foram colocadas no cadastro, que é feito online, é feito à distância, é feito pela internet, se confirma ou não, se o endereço está correto, se existe realmente aquela pessoa com aquela idade, vamos lá, aquele problema, se realmente usa cadeira de roda, quer dizer, é uma comprovação de um assistente social. Não é um médico que está fazendo isso. Então, não há contestação disso. Se o nosso assistente social leva, por qualquer razão, ele suspeita que há alguma inverdade naquele fato, nós aí sim solicitamos, eventualmente, uma perícia médica para comprovação, para realmente que não haja um uso indevido do benefício. O município não vai pagar para quem usa indevidamente, ele vai pagar para quem tem o uso correto, devido e que é necessário conforme a lei prevê. Então, é isso que o nosso assistente faz. Com relação àquela questão da gratuidade mencionada da Transurc, a Transurc simplesmente ela usa a regulamentação da gratuidade. Todo o sistema de gratuidade, vou dar um exemplo do mais recente, do bilhete único do universitário, que está recentemente implantado, está em fase de implantação. Nós temos hoje, só para informação, aproveitando o momento aqui, a divulgação da TV Câmara, nós temos hoje mais de 4.100 bilhetes únicos universitários já entregues aos estudantes, que já estão usando o direito de pagar 50% da passagem, né, da tarifa, pagando 1,75 ao invés dos 3,50. E esse bilhete único universitário tem um regramento que tem que ser seguido, não é distribuído indistintamente. Ele é muito menos rigoroso do que o que foi implantado em São Paulo, por exemplo. Lá é bilhete, eles estão dando isenção da tarifa, mas com uma quantidade enorme de restrições. Porque, no caso lá de São Paulo, aquela pessoa que realmente comprova a necessidade econômica de precisar daquele benefício. Aqui em Campinas nós não temos esse tipo de comprovação, esse tipo de contestação, nem necessidade de comprovação. O que nós fazemos aqui é colocar algumas regras. Por exemplo, a pessoa ela tem, conforme prevê a lei, a pessoa ela tem que habitar no município de Campinas. É uma regra. Então, se ele não comprova que ele mora em Campinas, ele não terá o benefício. Então, as pessoas, eventualmente, que moram na região metropolitana e vêm para cá só para cursar a universidade, não têm o benefício desse bilhete único. É para os habitantes de Campinas. Segunda regra, ele tem que comprovar que o curso é presencial, ou seja, ele não está fazendo um curso à distância, um curso pela internet, ou esses e-learnings da vida. Ele tem que ir e voltar à escola em determinados horários. A grade horária é olhada lá, porque é proporcional à grade horária que o benefício é concedido. É uma outra exigência. E também uma outra exigência é que ele resida a, no mínimo, né, a pelo menos 1.000 metros da escola. Ou seja, se ele está a menos de 1.000 metros da escola, a exemplo do bilhete já do estudante secundarista, o benefício não é concedido. Porque se pressupõe que quem mora a menos de 1.000 metros dá para ir a pé e voltar a pé da escola sem nenhuma dificuldade. Então, essa é a razão. Então, isso é uma regrinha que é feita caso não haja esses elementos
comprovados, a pessoa não tem o benefício. Então, é isso que é feito quando uma gratuidade, qualquer que seja ela é concedida ou não. É claro que se há algum tipo de problema, podem ocorrer também problemas, nós às vezes interferimos em alguns problemas, que algum benefício é concedido indevidamente ou não é concedido e era devido, a INDEC tomando conhecimento, nós vamos lá e corrigimos as situações. Isso ocorre no dia a dia nosso, é papel da INDEC fazer isso. Acho que eu respondi a todas as questões. Ok, senhor presidente. Eu tenho uma questão aqui que eu sempre tenho uma dúvida em relação ao pai serviço. Por exemplo, se o pai serviço chega lá para pegar a pessoa que está necessitando do trabalho do pai serviço e só tem a mãe e tem uma criança, 5, 6 anos. Essa mãe, ela pode levar essa criança junto ou não? Eu não entendi. Quem precisa do sistema é a mãe. Não, quem precisa é um filho dela. Pode. É o que nós falamos ali. É a necessidade do acompanhante. Sim. Então, ela tem direito a ter um acompanhante. Quando ela for fazer o cadastro, ela tem que dizer que ela precisa, o deslocamento para aquela pessoa é necessário que seja com um acompanhante, entendeu? Aí ela poderia levar ela, então. Isso. E tem uma outra questão também, o senhor falou assim das pessoas com deficiência visual. E as pessoas que têm deficiência de comunicação, a INDEC trabalha em alguma coisa nesse sentido ou não? Por exemplo, você está se referindo a pessoas, por exemplo, surdas ou correto, mudas, coisa que o valha, né? Não há um programa especial para essas pessoas, não há hoje nenhum programa especial. Mas essas pessoas elas podem entrar no sistema com pessoas que têm deficiência e aí ter direito à gratuidade e tudo mais, mas dentro do sistema de transporte coletivo convencional, entendeu? Ok? Olha, infelizmente, devido ao horário, às 15 horas já, eu não vou poder abrir mais a pergunta. Posso? Você consegue... Oi? Consegue... É devido ao tempo, a não ser que seja breve, então, porque a gente tem que... Rapidinho. Então vai, por favor, então, peço que seja breve, porque vai ter um outro evento. Boa tarde a todos. Ficar de frente, secretário, dá licença. Meu nome é Lincoln, eu represento uma empresa chamada Hangar Transportes. Muitos de vocês já ouviram falar e muitos não ouviram falar. Graças ao trabalho da INDEC, há uns 3 anos atrás, foi criada uma licitação para o transporte convencional de táxi e também acessível. Nós somos uma das empresas, das 54 empresas que participou e que levou a concessão dos táxis cadeirantes. Começamos a efetuar um trabalho em Campinas, puxando uma média de 70 passageiros mês cadeirante. Hoje, eu estou com umas planilhas, inclusive, Eliude, eu gostei até de distribuir para o pessoal aqueles dados, números. Hoje estamos transportando, vereador, mais ou menos 700 por mês só a Hangar Transportes. Mais o parceiro nosso da Zanca, está chegando uma média de uns 300, ou seja, 1.000 viagens por mês concedida. Qual é a vantagem da Hangar? Que você não precisa levar médico atestado, viu, Paulo Búfalo? Nada disso aí, não precisa nada, não é só ligar lá, que no Pai Serviço é 3 dias, conosco é em 30 minutos. Como diz o Valtinho, na Hangar o cadeirante anda para tudo quanto é lado em Campinas. E graças ao nosso secretário aqui, tem dado o apoio para a gente, inclusive trouxemos pessoas aqui para contestar os nossos dados, né, que utilizam o nosso serviço. E eu gostaria que o secretário ouvisse um depoimento só de um dos nossos... Tudo bem, estamos para ouvir. Sim, mas é importante que durante esses 3 anos os números estão aqui que não deixam a gente aumentar. Por quê? Porque quando você liga no Pai Serviço, você vai demorar 3 dias. Comigo é em 15, 30 minutos. Só que o cadeirante pegou tanto lá, então está aumentando. Tem hora que dá para atender menos. Tá? Pois não, senhora. Olha lá. Está vendo? Quem paga a passagem? Nós não somos subsidiados. Quem paga essa passagem... Não, então se você recebe para fazer o serviço, tem que fazer bem feito mesmo.
Vereador, só que tem uma situação, né, que nós estamos discutindo com o secretário. Gente, eu gostaria que se atenha aqui, fosse um pouquinho mais breve, porque a gente precisa que tenha um outro evento às 15 horas aqui. Eu só vou responder a pergunta do vereador. Vereador, você sai do Taquaral para ir até o shopping Espásio, no DIC, para pegar um passageiro e levar no hospital ali do lado, a conta não fecha. Mas nós estamos trabalhando assim, mesmo assim. É por isso que eu tenho uns dados aí para mostrar para os senhores, de planilha, de cálculo, que mesmo trabalhando no vermelho, nós não estamos atendendo. Duvido que a empresa não faça um serviço igual a esse. Gente, por favor... Ok, obrigado. Eu tenho... Tá bom, isso aí eu passo. Gente, eu peço, se tiver alguma pergunta sobre o PAI Serviço, que se atenha à pergunta do PAI Serviço, porque às 3 horas nós temos que encerrar aqui. Por favor. Secretário, agradeço para as 20 opções do táxi acessível. Eu só queria colocar uma questão para o vereador Jorge aqui como presidente da comissão. Eu estou aqui hoje para o transporte público coletivo, tá? Para o transporte do meu município. Eu não vou discutir o transporte particular que eu uso, nem o meu carro que está aqui na porta. Eu vou discutir o transporte coletivo. Eu quero colocar o seguinte, já não é a primeira vez que a gente vai fazer uma reunião em que o que acontece são longas apresentações da parte do secretariado com prejuízo, né, vereador Paulo Búfalo? Você lembra da última vez que a gente teve essa mesma experiência aqui? E aí a gente fica querendo fazer uma discussão que permita as pessoas conversarem aqui e a gente não consegue fazer, vereador. Infelizmente, isso está sendo um expediente frequente aqui nos convites aos secretários na casa. Depois, no plenário, quando a gente vai discutir a convocação eventualmente dos secretários, o argumento que é trazido para nós, ele não é compatível com o que a gente está vivendo aqui. Vereador, aqui eu faço assim, então, a gente encerra aqui, a gente vai fazer uma nova convocação e eu acredito, tenho certeza absoluta que o secretário vai comparecer aqui. Gente, eu tenho que encerrar, não tem como. Infelizmente, eu vou ter que encerrar aqui. Então, gostaria de agradecer a presença do vereador Arthur Orsi. Se alguém tiver algum questionamento, me pode fazer também, que eu tenho certeza que a INDEC, relacionado ao PAI Serviço, ela vai responder todas as questões. O secretário está dizendo assim que ele pode ficar mais um pouco, num outro local, ele pode responder todas as perguntas que tem. A outra atividade que vai ter aqui, qual que é, vereador Jorge? O vereador do Tico Costa, ele vai ter um evento. Será que no plenário está ocupado? Eu já fui pedir a ele ali e ele disse que não tem como adiar. Então, eu gostaria de agradecer o vereador Arthur Orsi, o vereador Paulo Búfalo, o vereador Luiz Carlos Rossini, o vereador Pedro Torinho, o vereador Paulo Galtério, que teve se ausentar, o vereador Zé Carlos, o Paulo, que é da Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiências, e o senhor secretário municipal de transporte, o senhor presidente, o secretário Carlos José Barreiro. Muito obrigado pela presença. Declaro encerrada a sessão. Encerrada a reunião ao vivo, agora dentro de instantes você acompanha aqui mesmo no plenarinho a palestra de ciência política com o tema Papel do Legislativo, Executivo, Deveres e Direitos do Cidadão. Continue assistindo ao canal da TV Câmara Campinas em 61.3 UHF e também na TV Câmara Campinas, canal 4 da NET. Até mais. TV Câmara Campinas.